João capítulo 7. Se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler dos versículos 37 a 43. João capítulo 7, versículos 37 a 43. Hoje nós vamos falar da fonte de águas vivas, como nós acabamos de cantar agora, como nós lemos no Salmo 46. Vamos entender qual é essa fonte e o que ela representa para nós. João capítulo 7, a partir do versículo 37, está escrito: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Oremos. Senhor, te pedimos nesse instante que fale conosco por meio da tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que nós possamos compreender o seu significado. Possamos aplicá-la em nossas vidas. Possamos, Senhor, ser saciados da nossa sede espiritual. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa súplica. Oramos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se, irmãos. A cena do capítulo 7, irmãos, acontece durante outra festa judaica. A cena do capítulo 6, em que Jesus opera a multiplicação de pães, e o discurso dele a respeito de ser o pão vivo que desce do céu, acontece durante a Páscoa, no primeiro mês do calendário judaico. Jesus, próximo da Páscoa, opera aquele milagre de multiplicação dos pães, e depois revela àqueles homens que ele era o pão vivo que havia descido do céu. Não como o maná que os pais comeram no deserto, o maná que Deus deu por meio de Moisés. O maná não era o pão do céu, Jesus era o pão do céu. Não o pão que perece, como o pão que se come e logo se tem fome de novo, mas um pão cujo aquele que comer nunca terá fome. Isso Jesus disse a respeito de crermos em seu nome, de recebê-lo como Salvador, de participarmos de Cristo em comunhão. Ele disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si próprio, porque a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus revelou-se o pão da vida. Agora, no capítulo 7, 7 meses depois, outra festa, a festa dos tabernáculos, diz lá no versículo 2. Jesus, durante a festa dos tabernáculos, ele mais uma vez aparece entre os judeus, ensinando o evangelho, fazendo sinais e disputando contra aqueles que o resistiam. O significado dessa festa, que o capítulo 7 usa de pano de fundo aqui, a festa dos tabernáculos, é muito bonito, porque os judeus comemoravam essa festa lembrando-se do tempo de peregrinação que eles passaram no deserto. Então, durante essa festa, as pessoas viviam em tendas, em cabanas, em barracas, lembrando do tempo do êxodo, da saída do Egito e da peregrinação no deserto. Essa festa, entre os significados que ela tinha, alguns que eu destaquei aqui: a humildade, porque diferente de uma casa,
uma cabana, um tabernáculo, é uma habitação muito simples. A festa remetia à humildade que nós devemos ter diante de Deus. A humildade, qual é a humildade de uma cabana? A peregrinação também, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui neste mundo, mas não somos aqui deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. E falta muito nos nossos dias esse senso de peregrinação. Talvez nos dias mais antigos, nossos pais tivessem tido um pouco mais de senso de peregrinação. Que senso de peregrinação é esse? É de saber que as coisas nesse mundo são passageiras. Que as coisas que têm valor nesse mundo não têm valor no futuro. Né? Que as coisas que nós negociarmos, as coisas que nós conquistarmos nessa vida, não vão ir para a próxima. E hoje nós vivemos uma sociedade muito materialista, muito imediatista, que valoriza demais o ter e não o ser, que valoriza as coisas e não as pessoas. As pessoas vivem a vida toda para conseguir dinheiro, gastam as suas vidas para conseguir bens nessa terra. Não é pecado nenhum conseguirmos bens honestamente, com um trabalho duro e justo. Não é pecado nenhum termos dinheiro, termos casa, termos carro, termos um relacionamento, um casamento, etc. e tal. Não é pecado. Porém, se essas coisas forem um fim em si mesmo, se nós acordarmos pela manhã por causa dessas coisas, então essas coisas constituíram-se um pecado em nossas vidas. Essa festa fala disso, de peregrinação, de vida passageira. Por mais que você viva bastante, que seus cabelos fiquem brancos, ainda assim é muito pouco se comparado com a eternidade. E o que interessa para nós é onde nós vamos passar a eternidade. Se no céu com o Senhor ou se longe do Senhor em tormento eterno. E mais do que isso também, essa festa significa comunhão. Porque ao contrário de uma casa, num tabernáculo, numa cabana, as pessoas estão todas próximas. As pessoas se aproximam dentro de uma habitação como é uma cabana, um tabernáculo. Né? Hoje isso também faz muita falta para nós, né? A gente sempre vê nas redes sociais, as pessoas hoje, cada um no seu quarto, no seu cômodo, com o seu celular, vivendo o seu mundo, e dificilmente a família está sentada numa mesa, almoçando, jantando junto, partilhando uma refeição à mesa. Se você não tem uma mesa na sua casa, compre uma, porque mesa é o momento de maior comunhão de uma família. Mesa, tome o café na mesa, tome o chimarrão na mesa, coma o pão com manteiga na mesa, almoce e jantem na mesa. Não almocem mais no sofá, não leva a sua comida, o seu café para o seu quarto, façam na mesa, façam juntos. Hoje em dia as pessoas não sentam mais também na sala para assistir um filme todas juntas, nós precisamos voltar a fazer isso. Vocês precisam voltar a fazer isso, né? Comunhão. Tudo tem limites, inclusive rede social e uso do celular também tem limites. Nós precisamos ter, como eles tinham nessa época, a festa do tabernáculo fazia com que a família ficasse, famílias grandes, né? Famílias dos tempos bíblicos tinham 12 filhos. Então, você imagina, 15 pessoas, 12 pessoas, todas enfiadas dentro de uma barraquinha, dentro de uma cabaninha, todas juntas, umas perto das outras. E é durante essa festa, então, que remete a essas coisas, que Jesus está ensinando o povo. Havia uma grande confusão entre o povo, o texto nos diz lá no finalzinho, a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um profeta? Jesus é o Messias, o Cristo? Jesus é um enganador? Quem é o Senhor Jesus? Havia essa disputa entre eles, então. Alguns diziam, ele é bom, outros não. Ninguém falava de Jesus abertamente, todos eles estavam com medo dos judeus, alguns tinham medo de ser expulsos da sinagoga, outros tinham medo de sofrer perseguição maior. De qualquer forma, eles se opunham a Jesus porque como que o Messias seria um carpinteiro, um caipira, um galileu, alguém, né? Pode vir o Cristo da Galileia, de uma cidade, de uma região tão caipira, tão simples,
um simples carpinteiro, mas eles não o viam como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo, como o Rei de Israel. Eles esperavam um palácio, mas Jesus se apresenta e se revela como um tabernáculo. Eles esperavam uma mansão e Jesus revela-se a si mesmo como uma cabana, como algo simples e humilde. Então, dentro desse contexto, versículo 37 e 38 nos diz que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus faz um discurso àquela multidão. Nesse dia, no último dia da festa dos tabernáculos, irmãos, eram oferecidas libações. Libações são ofertas de líquidos. Então, no último dia da festa, havia uma grande festividade na cidade de Jerusalém, e os sacerdotes traziam jarros de ouro cheios de água, e eles derramavam essas águas sobre o altar. Por que isso? Para se lembrarem de que Deus saciou a sede do povo no deserto. Deus fez sair água da rocha para matar a sede do povo no deserto. Isso mais do que uma vez, né? Deus primeiro sarou as águas amargas em Mara, depois mais uma vez as águas em Meribá, e uma terceira vez fez Deus sair água da rocha para saciar a sede do povo no deserto. Então veja que Jesus está usando justamente esses símbolos da fé do povo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desço do céu, referindo-se ao maná. O maná era um símbolo, o maná era uma sombra. Cristo é a realidade. E agora, mais uma vez, remetendo às águas que Deus fez brotar da rocha no deserto, mostrando aquelas águas eram uma sombra, era uma antecipação, era um símbolo. Eu sou a água da vida, que mata a sede da alma. Jesus está se apresentando dessa forma para nós. E ele diz o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim. Nós quando lemos esse trechinho, nós somos induzidos pela separação dos versículos aqui, né? Porém, nós temos que entender que os versículos, como eles estão organizados aqui para nós, eles são uma organização muito tardia. Isso não existia no texto original, tá bom? Então, algumas Bíblias, a Bíblia atualizada, se não me falha a memória, ela tem uma marca, que a primeira letra de cada parágrafo está em negrito. Então, os versículos 37, 38 e 39 são um parágrafo só. Eles fazem parte de um só discurso de Jesus. O versículo 40 inicia um outro parágrafo. Então, a leitura mais correta disso que Jesus diz seria se nós cortássemos esse quem crê em mim, que está no versículo 38, e levássemos ele para o final do versículo 37, ia ficar assim então. Vou ler de novo como seria. Se alguém tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Se alguém tem sede, primeiramente, para que nós possamos receber essa água da vida, é preciso reconhecer a nossa sede. Sede do quê, irmãos? É a sede que vem do vazio das nossas almas. É a sede que vem pela culpa pelo pecado. Se não houver um reconhecimento de que tem sede, não posso vir até a fonte de águas. É estranho, né, nós pensarmos assim, mas como alguém não vai reconhecer que tem sede? Nós sentimos sede, a língua começa a pegar no céu da boca e nós corremos para a torneira e bebemos um copo d'água. Acontece que a Bíblia diz que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo estão mortas nos seus pecados. E um morto tem sede? Um morto nem sabe que é sede. E mortos nos seus pecados, as pessoas sem Cristo permanecem na sua sequidão, sem sequer saberem que tem sede. É o Espírito Santo que é o único capaz de revelar esse estado. Lá em Efésios,
Paulo nos escreve que, estando ainda mortos em seus pecados e delitos, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. O Espírito Santo dá vida quando nós ainda estamos mortos em pecados. E nesse momento é que nós reconhecemos o nosso estado de pecador. Nesse momento em que nós reconhecemos que temos sede. E é aí que Jesus se mostra como solução para a nossa sede. O Espírito Santo, portanto, revela que somos pecadores. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo age na sua vida, quando o Espírito Santo revela o seu pecado, você percebe, tenho sede, sou pecador e não tenho como saciar essa sede. Por isso Jesus diz, se alguém tem sede, se alguém percebe que é pecador, venha a mim. Essa é a atitude de fé. Se você percebe que é um pecador, se você reconhece que sem Cristo você está separado de Deus e com justiça condenado por Deus, venha a Cristo. Essa é a atitude de fé daqueles que estão sedentos. Quem tem sede vai saciar a sua sede. É vir como quem reconhece em Jesus a solução para o seu problema. Jesus resolve o problema do pecado. Ele é a solução para o problema do pecado. Você é um pecador? Você já alguma vez desobedeceu a Deus? Você alguma vez já infringiu o mandamento de Deus? Pois então isso é a sede da alma. Quando nós pecamos, o pecado, por um breve momento, ele nos dá uma sensação de prazer, de realização. Mas, logo em seguida, o sentimento de culpa, de autocomiseração, e a nossa alma fica sedenta, vazia de Deus. Falta-nos alguma coisa. As pessoas lá fora tentam preencher esse vazio com diversas coisas. Há pessoas que tentam preencher esse vazio com vícios, outras pretendem preencher esse vazio com bens materiais, com dinheiro, outras que pretendem preencher esse vazio com pessoas. Esposa, marido, pais, filhos, amigos. Porém, qualquer que seja o artifício que nós tentemos usar para preencher esse vazio, ele é passageiro. Essa passagem nos faz pensar naquele diálogo de Jesus com a mulher no poço de Jacó. Quando a mulher diz, Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem com que tirar. Da onde o Senhor vai me dar água viva? Jesus diz para aquela mulher, quem bebe essa água do poço tem sede de novo. Quem beber a água que eu der, nunca terá sede. Assim, todas as vezes que nós tentamos preencher esse vazio da nossa alma, essa sede da nossa alma, com bens, com pessoas, com vícios, com hobbies, por mais nobres que sejam as coisas, se nós tentarmos preencher esse vazio pelos nossos próprios esforços, nós voltaremos a ter sede. Se alguém tem sede, venha a mim, e quem crê em mim, beba. Quem crê em mim, beba. E essa tem que ser a atitude. Isso significa participar. Beber de Jesus significa confessá-lo. Somente se nós confessarmos a Jesus, somente se nós participarmos de Jesus, é que nós vamos ter a nossa sede saciada. Porque somente os que creem podem fazer isso. Quem crê em mim, beba. Não adianta eu ficar em pé, parado na frente do copo de água. Não é assim que eu mato a sede. Eu tenho sede, eu sei aonde está a água, mas eu fico aqui, parado, longe, observando. Não, chega, se aproxima, participa. Isso é beber. Confesse a Jesus. Confesse-o como o Senhor da sua vida, como Salvador pessoal seu.
É preciso pegar, fazer parte, relacionar-se com Ele, relacionar-se com o seu corpo, que é a igreja na terra. É preciso segui-lo, se envolver com o Senhor, viver uma vida que é para o Senhor, deixar de viver a nossa própria vontade e passarmos a viver a vontade de Jesus. Deixarmos de viver os nossos próprios planos, os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios e passarmos a viver os planos de Jesus, o desejo e a vontade de Jesus. Nós temos muitos planos, muitas vontades, muitos anseios e nós dizemos assim: ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem vou fazer aquilo, ano que vem me mudarei, comprarei, venderei, e a palavra diz: não digam assim, mas digam, se Deus quiser, se nós vivermos até lá, se Ele nos permitir, se for a sua vontade, então iremos, nos mudaremos, compraremos, negociaremos, etc, etc, etc. Enquanto eu for o Senhor da minha vida, enquanto eu for o dono da minha própria vida, então eu viverei com sede. Posso matar a minha sede com coisas passageiras, mas logo a sede vem de novo. Porque quem bebe água deste mundo torna a ter sede. Se alguém tem sede, venha a mim, e quem crê em mim, beba. E aí Jesus diz, como diz a Escritura, não é crer de qualquer jeito, não é crer em qualquer coisa, é crer como diz a Escritura. Crer como a Escritura nos revela, de acordo com a palavra de Deus. A fé verdadeira precisa sair das páginas desse livro. A palavra de Deus é a única fonte fidedigna e confiável da vontade dele. As palavras do pregador, as palavras daquele que ensina, precisam ser conferidas se são de acordo com a Escritura. Quem crê em mim, beba, como diz a Escritura. Irmãos, não tem outro jeito de você entender esse como diz a Escritura, se não for pegando a Bíblia na sua casa e lendo. Um salmo por semana que nós lemos aqui, mais uns 8 versículos que o pastor prega aqui no domingo, é muito pouco. É como se você bebesse água com conta-gota, achando que isso vai saciar a sua sede, e não vai. Você precisa diariamente envolver-se com a palavra de Deus, como diz a Escritura. Diariamente ler a Bíblia, ler até sentir-se saciado, até sentir que ouviu a voz de Deus. Ler a Bíblia como a Bíblia foi feita para ser lida. Se você nunca leu, nunca fez, comece a fazer. Como? Da primeira página, Gênesis capítulo 1. Leia o capítulo 1. Se possível ainda hoje, a hora que você chegar na sua casa, amanhã lê o 2, e depois o 3 e o 4. E então você vai terminar de ler a Bíblia. É assim. É como diz a Escritura. Não é como diz o pastor, não é como diz a religião, não é como diz as pessoas, é como diz a Escritura. Existem muitas religiões, muitas igrejas, igrejas para todo gosto, igreja para todo tipo, igreja para todo estilo. Mas a igreja verdadeira, a religião verdadeira, a fé verdadeira, não é a fé dessa igreja, daquela igreja, deste pastor, daquele pastor, mas é como diz a Escritura. Você entende isso? Como diz a Escritura. Se o pastor está pregando como diz a Escritura, então o pastor está pregando bem. Se a igreja ensina como diz a Escritura, então a igreja ensina bem. Se os irmãos vivem a comunhão como diz a Escritura, então os irmãos vivem a comunhão bem. Ele diz, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então, irmãos, as religiões, de uma forma geral, elas oferecem uma solução para os seus problemas.
Todas as religiões. Eu realmente imagino que os religiosos todos estão bem intencionados. Todos eles querem oferecer uma solução para o seu problema. Porém, isso tudo não passa de um copo raso de água. Águas amargas, águas salobras. Não mata a sede. Não soluciona de fato. Se a fé verdadeira é uma fonte, como Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4, uma fonte que salta para a vida eterna, a religião é uma torneirinha que regula a fonte de vida. Ah, nessa religião pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo. Então o religioso ele põe uma torneira na fonte de águas vivas. Ele regula aquilo que Jesus dá gratuitamente. Por quê? Porque não é conforme diz a Escritura. Porque é conforme diz o pastor. Porque é conforme dizem os costumes. Porque é conforme diz a religião. Seja a religião A, B, C, D, não importa. Todas agem da mesma maneira. Mas a fé, o evangelho verdadeiro. E é isso que nós estamos aqui. É sobre isso que nós estamos aqui falando. É isso que estamos aqui semanalmente aprendendo e pregando. O evangelho. A fé, como diz a Escritura. Então, um copinho de água amarga, salobra, é inútil. Por mais que você beba, nunca sacia a sede. Mas Jesus diz que, em decorrência da fé que nós temos nele, porque cremos no seu nome, por causa de uma entrega total dependência do crente, ele faz com que em nós seja feita uma fonte que flui, um rio de águas vivas. Isso nos faz lembrar do capítulo 4. Uma fonte que salta para a vida eterna. Isso significa muitas coisas. Dizer que Jesus faz em nós um rio de águas vivas diz muito a respeito da nossa fé nele. Mas, primeiramente, isso quer dizer nunca mais ter sede. Dizer que um rio se fará dentro de nós significa que não vamos mais ter sede. Não vamos mais sentir vazio na nossa alma. Não vamos mais sentir culpa pelo pecado. Não vamos mais viver para o pecado. Não vamos mais pensar no nosso próprio umbigo, na nossa própria vontade. Não vamos mais viver por coisas neste mundo. Não vamos mais viver por conquistas nessa terra, pelos bens materiais, mas vamos viver pela vontade de Deus. Viveremos para alegrarmos o Senhor, para glorificarmos o nome do nosso Deus. Isso significa não ter mais sede. Um rio dentro de você, que mata a sua sede, dia após dia, dia após dia. As águas são vivas, e um parênteses aqui, não é a água viva, né? Aquele bichinho do mar que se você encostar queima, né? Que o Bob Esponja caça, cara. Águas vivas aqui significa águas correntes. Ao contrário de uma poça que tem água parada, um rio tem águas vivas, águas correntes. Por isso que as águas estão vivas, porque elas andam, porque elas correm. A água viva produz vida. A ideia aqui de águas correntes, ao invés de água parada, porque a água parada produz lodo. A água estagnada é venenosa. Pega um aquáriozinho, coloca um peixe lá dentro e não troca nunca a água. Aquela água parada ali vai matar o coitadinho do peixinho, não é? Pega um tanque bem grande, coloca uns peixes para criar lá dentro e deixa aquela água ali parada. Uma hora vai acabar o oxigênio, os peixes vão amanhecer todos com a barriga para cima, tadinhos. Porque a água parada mata, a água estagnada é venenosa. Águas vivas, águas correntes, são águas que produzem vida. Essa vida que o Espírito Santo produz em você no momento em que ele te convence de que você é um pecador. Não sou eu que estou dizendo que você é pecador.
É o Espírito Santo que diz para você que você é pecador. Não conheço qual é o seu pecado, mas o Espírito Santo te mostra para você e te leva ao arrependimento. Te faz sentir sede. As águas vivas, as águas correntes que correm de Deus, produzem vida. Elas regam as vidas por onde elas passam. E dizer que a água é viva, dizer que a água é corrente, é dizer que a água está em movimento. Isso é importante. A fé cristã é uma fé que está em movimento. Está em movimento, como a vida que é dada por Jesus também está em movimento. É uma fé dinâmica, é ativa. É uma fé que produz vida e se refere a todas as esferas da nossa vida. Atinge a nossa vida como um todo. O Evangelho não está preocupado só com o aspecto religioso da sua vida. O Evangelho não é só sobre vir na igreja aos domingos à noite. O Evangelho não diz respeito só às questões da alma e do espírito, não. O Evangelho diz respeito a tudo na sua vida. O Evangelho é a vida de Deus em movimento, porque são águas correntes, são águas vivas. Isso é dinâmica. É o Evangelho transformando a sua casa, lar, família. É o Evangelho transformando o seu trabalho, a sua profissão. É fazendo com que você, por meio do seu trabalho, sirva ao próximo, sirva à comunidade em que você está inserida. É a fé, o Evangelho transformando a comunidade ao seu redor, porque se transforma a minha vida, transforma a minha família, transforma o meu trabalho, precisa transformar as pessoas que vivem ao meu redor, precisa transformar a cidade onde eu moro, precisa transformar o país onde eu moro. A esfera de influência do Evangelho precisa ser crescente, crescente como uma onda que se espalha. É o Evangelho transformando a minha fé, a minha crença. Eu creio naquilo que a Escritura revela. Então, as águas vivas, águas em movimentos, é isso. É virtude, é poder. A palavra usada lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude ali é dinamis, é dinâmica, é movimento. O Espírito Santo nos dá virtude, e essa virtude está em movimento. Flui para todos. Por isso que o rio flui de mim, mas não só para mim. Imaginar que Jesus vai me dar um rio de vida particular dentro de mim, para eu usufruir dele sozinho, é uma besteira, é um equívoco enorme. A vida flui do nosso interior. Flui por causa que Jesus faz com que ela mate a sede dos outros também. Ou seja, da mesma forma que um dia eu ouvi de Jesus, porque alguém que tinha nele um rio de vida, testemunhou, falou da salvação, falou da vida eterna para mim, eu também recebi uma fonte de águas vivas, para que eu também fale do Evangelho, para que eu também testemunhe de Jesus, para que essa virtude flua de mim e mata a sede dos meus familiares. Há familiares nossos que ainda não servem a Jesus. Mata a sede dos nossos familiares, mata a sede dos nossos conhecidos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, mata a sede de todos aqueles que creem em Jesus, vêm até Ele e bebem, matam a sua sede. Jesus coloca no seu interior um rio de águas vivas para matar a sua sede e da pessoa que está do seu lado e de todas as pessoas que se relacionam com você. Versículo 39, Jesus diz isso referindo-se ao Espírito Santo. João agora ele antecipa uma explicação, dizendo que a fonte de águas vivas é o Espírito Santo. E ele diz, essa era a promessa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus ainda não havia vencido na cruz, morrido, sido sepultado, ressuscitado
e exaltado nas alturas. Jesus ainda não havia sido glorificado, portanto o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre os discípulos. Mas Jesus dizia essas coisas: quem tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim, dizendo a respeito do Espírito Santo que seria dado. Depois, João vai detalhar mais a respeito do Espírito Santo, e ele ainda dedica dos capítulos 14 até o capítulo 16, falando a respeito do Espírito Santo. Nós vamos ainda ouvir e aprender muito a respeito do Espírito Santo, mas nós podemos já saber de maneira antecipada que o propósito principal do Espírito Santo é nos dar vida, como águas que chegam num lugar deserto, como águas que chegam num jardim seco, morto, como águas que levam vida. O Espírito Santo é dado a nós no momento em que recebemos a Jesus para nos dar nova vida. É o que Jesus diz para Nicodemos lá no capítulo 3. Nós temos que nascer do Espírito. Os nascidos do Espírito são esses que têm rios no seu interior. O Espírito Santo é Deus, irmão. Dizer que o Espírito Santo está dentro de nós como fonte de águas vivas é dizer que Deus está dentro de nós. O Espírito é o quê? É santo. Quem está cheio do Espírito Santo precisa estar cheio de santidade. O Espírito Santo é santo, você tem que ser santo. O Espírito Santo é o Espírito do Deus justo, você tem que ser justo. O Espírito Santo é o Espírito de um Deus misericordioso, você tem que ser misericordioso. O Espírito Santo é o Espírito de um Deus fiel, você precisa ser fiel. O Espírito Santo é o Espírito de um Deus paciente, você tem que ser paciente. O Espírito Santo é um Espírito de um Deus amoroso, você precisa ser amoroso. Isso não pode ser contraditório. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas sou egoísta, sou presunçoso, sou mesquinho. Então você não é cheio do Espírito Santo, não, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio daquilo que ele é. E ele é santo, ele é justo, ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é amoroso, ele é fiel. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio disso. O Espírito Santo é Deus vivendo dentro de nós. E ele é responsável por toda a nossa experiência real com Deus. Se nós cremos em Jesus, isso é uma obra do Espírito Santo. Se nos arrependemos dos nossos pecados, é uma obra do Espírito Santo. Se confessamos a Jesus, isso é uma obra do Espírito Santo. Se partilhamos a nossa fé com Jesus, se testemunhamos para as outras pessoas, isso é uma obra do Espírito Santo. Se perseveramos, nos santificando, nos afastando das coisas mundanas, da prostituição, nos afastando da idolatria, nos afastando de tudo aquilo que a Bíblia considera pecado, é uma obra do Espírito Santo. Entre outras coisas que a Bíblia nos diz, nós poderíamos dizer que o Espírito Santo é aquele quem dá a regeneração, quem dá o novo nascimento, quem faz de você nova criatura, faz você sepultar, enterrar a velha criatura com os velhos gostos, com as velhas práticas, com os velhos costumes e te dá uma nova vida, com novos valores, com novas práticas, com novos costumes. É Ele também quem te dá o testemunho. Você não precisa se preocupar se você sabe como falar da salvação para os pecadores. Se você sabe como falar da salvação para aqueles que não conhecem a Cristo, do arrependimento, da remissão dos pecados. O Espírito Santo, como Jesus disse, vocês receberão virtude, poder do Espírito Santo, para me serem as testemunhas. É o Espírito Santo também quem nos capacita a testemunharmos, a falarmos de Jesus às outras pessoas. É o Espírito Santo também quem distribui dons, para que nós possamos servir uns aos outros na comunhão dos santos, na igreja. O Espírito Santo dá a uns dons de ensino, a outro dom de aconselhamento, a outro dom de serviço, a outro o dom da contribuição, a outro o dom da liderança. Depois, para uma lista mais precisa, confere lá em Romanos capítulo 12. Todas aquelas coisas são obra do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo nos dá dons para que nós possamos comunicar
essa virtude, esse poder de Deus uns com os outros. O Espírito Santo também nos dá comunhão. O Espírito Santo é como o sangue, como as medulas, como as juntas que ligam os membros do corpo uns nos outros. Ele nos liga uns aos outros no corpo de Cristo. O mesmo Espírito Santo que enche a minha vida, irmãos, enche a sua, enche a vida da pessoa que está do seu lado, enche a vida da outra e da outra e da outra, e nos faz estar ligados uns aos outros, como um só corpo. Se o meu dedinho não gosta do dedinho do meu pé, não interessa, eles fazem parte do mesmo corpo. Quando eu bato o dedinho do pé na quina da mesa, dói em todo mundo, né? Principalmente na cabeça. Ai, bate o dedinho lá, a dor estala aqui em cima. Se o dedinho do meu pé não gosta da minha boca, não interessa, ele depende dela, porque ela é quem precisa se alimentar. Olhos, ouvidos, mãos, pés, não interessa se um gosta ou não do outro. Todos fazem parte do mesmo corpo. Todos trabalham uns pelos outros. A boca não gosta muito da mão, mas depende dela na hora de escovar os dentes lá. É a mão que está trabalhando pela boca. E assim sucessivamente. Você precisa trabalhar. Isso é comunhão. Sabe quem faz isso? Não é o pastor, não. Sabe quem faz isso? Não é você porque você é bonzinho, não. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos une em comunhão, como num corpo. O Espírito Santo é para nós penhor, irmãos. Ele é garantia. Jesus comprou a nossa salvação na cruz e Ele nos deu um penhor, uma garantia, um certificado de autenticidade. E esse certificado, esse penhor, essa garantia é o Espírito Santo. Porque temos o Espírito Santo, estamos seguros da nossa salvação. Vamos chegar ao final dessa peregrinação. Vamos entrar na presença do nosso Deus. O Espírito Santo também é aquele que nos ensina. O Espírito Santo usa a vida do pastor para que ele possa ensinar, mas ele também trabalha no seu coração, no seu entendimento, nos seus ouvidos, para que você possa entender. O Espírito Santo é o nosso professor, é ele quem nos ensina. E mais um montão de coisa aqui, mas eu escrevi mais uma que é muito importante. O Espírito Santo intercede por nós. Quando acontece alguma coisa que nos preocupa, logo nós falamos assim: irmãos, ore por mim por causa disso, disso, daquilo, né? Nas quartas-feiras aqui no culto de oração eu sempre pergunto: quer que ore por alguma coisa? Ora por isso, ora por aquilo, ora por um parente meu. Vamos orar por tal coisa que aconteceu aí na cidade. Mas a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar como convém, o próprio Espírito Santo ora por nós. Se você acha que a oração do pastor é bênção, né? Que você fala assim: pastor, ora por tal coisa. Agora imagina a oração que o Espírito Santo faz por você. E essa você não precisa nem pedir. Quando você não sabe orar do jeito certo, Ele ora por você. Ele intercede junto ao Pai por você. Então, diante dessas palavras de Jesus, quem tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. As pessoas ficaram divididas a respeito de Jesus. Versículos 40 a 43 diz: e aí? Esse é o profeta. Não, ele é o Cristo. Não, não é. Engana o povo. E aí, eu faço a pergunta para você. Quem é Jesus para você? Para você, olhando para dentro da sua alma agora, quem é Jesus? Jesus é um personagem histórico que viveu 2000 anos atrás e fica lá no passado, que às vezes passa no filme da Record lá, Jesus de Nazaré, é isso? Jesus é isso? Jesus é um guru? É um espírito evoluído? Assim como Buda, Dalai Lama, Allan Kardec, sei lá o quê? Jesus é um sábio, um filósofo da antiguidade? Quem é Jesus para você? Jesus é o tema de uma religião? O mundo lá fora está dividido a respeito de quem é Jesus. E para nós, quem ele é? O povo estava dividido a respeito de quem era o Senhor. Um caipira da Galileia ou o rei de Israel? É preciso nós sabermos corretamente quem é Jesus. Como ele próprio disse,
sabermos, como diz a Escritura, conhecermos o Jesus verdadeiro e o que Ele é para nós. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Rei das nossas vidas. Ele é a fonte de águas vivas, a fonte que mata a nossa sede, a fonte que é a solução para os nossos pecados. Jesus é a salvação e a vida eterna. Quem tem sede, venha até Ele. Quem tem sede, venha até Ele. Quem crê, beba, participe, confesse Jesus como o seu Salvador, confesse Jesus como dono da sua vida, como dono do seu interesse pessoal, como tudo da sua vida. Receba Ele como solução para os seus problemas e seja a fonte de vida para as outras pessoas. O Espírito Santo, que é dado para nós, irmãos, vai levar vida para nós e para nossa casa, para nós e para os nossos, e para aqueles que se aproximarem de nós, porque é uma fonte que salta para a vida eterna, que sacia a sede em nós e sacia a sede nos outros. Rega o deserto, transforma em vida aquilo que era sequidão. Esse é o Espírito Santo que é dado para nós, porque nós cremos e confessamos o nosso Senhor. Graças a Deus, se coloque em pé para que nós possamos orar e agradecer o Senhor nesse instante. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Se você sente essa sede, venha a Jesus, participe de Jesus, beba dessas águas, sacie sua sede espiritual. Vamos orar. Pai querido, Pai de graça e de misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor nos concedeu no Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que foi derramado em nós, que sacia a nossa sede, que é a cura para o problema do nosso pecado, que nos santifica, que nos faz mais parecidos com o nosso Senhor. Senhor, te pedimos que aumentes a nossa fé, que aumente, Senhor, a nossa consciência dessa maravilhosa obra que fez em nossas vidas. Senhor, não queremos mais viver o nosso próprio interesse, não queremos viver mais pelos nossos próprios planos, mas queremos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queremos viver, Senhor, para Ti, para a glória do Teu nome. Queremos que essa vida que o Senhor colocou em nós através do Espírito Santo também alcance todos ao nosso redor, nossas famílias, nossos conhecidos, nossos parceiros, nossos colegas. Senhor, a cidade em que o Senhor nos colocou, que essas águas fluam, que elas levem vida àquelas pessoas que não Te conhecem, que vivem distante de Você, miseráveis, Senhor, mortas nos seus pecados e delitos. Senhor, aviva a Tua igreja. Senhor, aviva as nossas famílias. Senhor, renova-nos ainda mais uma vez. Vivifica-nos. Precisamos de Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida desses meus irmãos, fazendo deles testemunhas do Teu Santo Evangelho. Que mais pessoas lá fora conheçam o Senhor como Salvador delas. Que mais pessoas venham às fontes de águas vivas. Que mais pessoas bebam e sejam vivificadas, salvas e façam parte desse corpo. Que elas desfrutem dessa graça. Essa é a nossa oração que dirigimos a Ti, Pai. Dirigimos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu Te peço, despede esses meus irmãos, Pai, que eles tenham uma semana abençoada na Sua presença. Que eles possam levar para dentro das suas casas essa fonte de água viva. Possam levar para o seu local de trabalho águas que saciem a sede. Águas que curem o pecado.
nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.